A Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, ainda que talvez o bolso esteja cheio ou vazio, talvez a sua saúde está 10, está firme, ou talvez não esteja, com sol, com chuva, vento, frio, calor, outono, primavera, não importa. O que importa é a presença de Deus que nos fortalece e nos dá graça para continuar firmes nessa caminhada. O que não faltam são motivos para desistirmos, jogarmos tudo para o alto. Mas Deus não nos chamou para jogarmos tudo para o alto. Nós devemos sim mandar tudo para o alto. De que forma? Levar até a Ele as nossas orações, as nossas súplicas, colocar diante dele a nossa família, as nossas necessidades, as nossas qualidades, colocar diante dele tudo aquilo que nós podemos apresentá-lo. Independente da situação, nós devemos sim colocar nas mãos dele, confiar nele. A dificuldade, ela vem assim como o sol. Não tem como você impedi-la de chegar. Mas é possível que quando ela chegue, a presença do Senhor esteja na sua vida. É isso que faz a diferença. A presença de Deus nas nossas vidas. O sol nasce para todos. A palavra fala que aquilo que acontece ao homem ruim também acontece ao homem bom. Da mesma forma que o mal, ele passa dificuldades, necessidades, ele perde alguém que ele ama, ele sofre enfermidades, talvez uma dor, assim também o justo também sofre. Mas a questão é, onde você está firmado no dia mau? Onde você está alicerçado no dia mau? Independente da situação. Eu volto a frisar. Não importa a situação, importa quem está contigo na situação. Você se lembra dos discípulos em alto mar? Uma coisa seria eles no meio daquela tempestade, altas horas da madrugada, sem Jesus, sozinhos. Outra coisa foi com a mesma tempestade, o mesmo vento forte, as mesmas horas da madrugada, fria, solitária, tempestuosa, mas com Jesus no barco. É isso que faz a diferença. Chorar é coisa de ser humano. Criança chora, bebê chora, adolescente chora, homem, mulher, senhor, senhora, autoridades, moradores de rua, não importa. O que eu quero te perguntar hoje é onde a sua fé está firmada, em quem você tem crido. Jó, em um dos piores momentos da sua vida, tendo perdido seus 10 filhos, a sua saúde, a sua esposa já não estava mais ao seu lado, apenas amigos para o acusarem e tentarem mostrar a ele que ele estava passando aquela situação por causa de um problema dele mesmo, mas naquele momento eu imagino, com as poucas forças que ainda restavam, ele olhou para o alto e ele declarou: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é fiel. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é fiel. Tem uma passagem muito conhecida na palavra de Deus, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que declara que há tempo para todas as coisas. Há uma ocasião certa para tudo debaixo do céu. A partir do momento que nasceu, há um propósito. Existem até mesmo bebês que não chegam a nascer, mas naquela dor, naquele sofrimento, naquela perda, vai ser gerado um propósito para a glória de Deus. A nossa mente humana, pequena, limitada, ela não consegue mensurar o agir de Deus, porque Deus é espírito, Deus é eterno, ele não tem início, meio nem fim. Desde a eternidade, sem ser criado por ninguém, mas por si só, tendo sido gerado, porque ele é Deus, ele já conhece o fim de todas as coisas. E então nessa palavra que diz que é um tempo para tudo, ela diz que nem sempre a gente vai chorar, vai ter um momento de rir. Nem sempre a gente vai passar por dificuldades, mas vai ter os momentos bons também. Nem sempre a gente vai deixar de se abraçar, mas haverá o tempo de abraçar. Mas nós temos vivido tempos difíceis, tempos pesados, tempos penosos, independente da idade, da classe social, financeira, do credo religioso.
Isso independe de qualquer situação. O dia mau ele chega para todos. E aqui nesta palavra, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Cada propósito. Cada. Há um tempo determinado, há uma ocasião certa, há um propósito nos tempos de dor e nos tempos de alegria e de refrigério, nos tempos de falta e também nos tempos de abundância, no tempo de lágrimas de tristeza, mas também nos tempos de lágrimas de alegria. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de destruir. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Estamos vivendo esse tempo, o tempo de se conter. Não é tempo de poder se abraçar como gostaríamos. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de falar e tempo de calar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Não se preocupe, você que está passando por uma situação difícil, o tempo da vitória, ele há de chegar, porque a palavra ela declara. A vida não é feita somente de dias maus, difíceis. A vida é feita de momentos preparados por Deus para um propósito debaixo do céu. Deus tem propósito em cada situação. Deus tem propósito num ônibus que atrasa. Deus tem propósito numa porta que se fecha. Deus tem propósito num não. Deus tem propósito numa dor. Deus muitas vezes tem propósito lá no CTI. Tem propósito na UTI. Deus tem propósito no emprego e propósito no desemprego. Deus tem propósito quando aquela pessoa te cumprimenta. E também tem propósito quando ela te rejeita. Deus tem propósito quando a mesa está farta. E Deus tem propósito quando não há nada sobre a mesa. Deus tem propósito quando parece que tudo está dando certo. E até quando aparentemente aos nossos olhos parece estar dando tudo errado. Ali há um propósito de Deus. Se você está triste para baixo, acalma o teu coração. Há um propósito agora e também o tempo de você sorrir, se alegrar, gozar desta vida que o Senhor nos dá. Ele há de chegar. E você que está passando por um tempo de bonança, um tempo de paz, de alegria, eu não desejo o seu mal, mas há também o tempo de dor, o tempo de tristeza, o tempo de choro, de pranto. Aqui embaixo nada é exato, nada é absoluto, nada é perfeito. Eu costumo falar, certa vez o Senhor disse para mim que até nós temos prazo de validade. Já parou para pensar nisso? A nossa pele tem prazo de validade. Os nossos órgãos têm prazo de validade. Eu conheci uma senhora, uma missionária de 93 anos, eu creio que ela morreu com 93 anos, chamada Efigênia, missionária Efigênia, lá no bairro São Marcos. E era uma mulher de Deus, uma mulher de oração, que o seu testemunho me inspirava, a sua vida era muito usada por Deus. E ela tinha uma saúde tremenda. E ela internou quando ela estava, eu acho que com 92 anos, eu estive algumas vezes no hospital para visitá-la. E graças a Deus ela não tinha uma doença específica que a levasse a óbito. Mas o médico falou para a família, o coração dela está batendo há cerca de 93 anos. O corpo dela está trabalhando há mais ou menos 93 anos, o pulmão funcionando. Então chega uma hora que o corpo vai ficando cansado, vai ficando abatido, vai ficando oprimido, pesado. E aquilo me chamou a atenção, porque ela não estava perecendo naquele leito especificamente por uma doença em si. Ela tinha sim algumas coisinhas,
né? Porque o corpo já não é mais a mesma coisa. Imagina passar dos 90, andando para lá e para cá, servindo ao Senhor. Mas aquele corpo já estava cansado, estava pesado, oprimido, fraco. Mas o Senhor, Ele ainda deu a ela alguns meses internada no hospital e depois aprove ao Senhor levá-la para si. Mas o corpo da gente, o tempo, épocas, estações, relacionamentos, situações, aqui embaixo tudo passa. O nosso corpo, ele já não tem mais o mesmo vigor à medida que os anos passam. Às vezes, quando eu vou subir algum morro, e me chama muita atenção que eu tô ali no pique, eu tô no pique, com peso, sem peso, principalmente eu tô no pique. E aí passa um senhor, uma senhora já com os cabelos brancos na faixa de 60, 70, 80. Aí anda 2 metros, põe a mão na coluna, respira, põe a sacola no chão. Aí daqui a pouco pega a sacola, anda mais 1,5 metros, para. E eu fico olhando aquilo e eu falo, Deus, é o curso da vida. Eu não vou ter esse vigor que eu tenho hoje para todo sempre. A gente quer ter, quer. A gente deseja ter, deseja. Mas não é da forma que a gente quer. Eu fico olhando essas pessoas que investem pesado, fortunas na pele, nas células, no corpo, achando que vão ser eternas. Não. Tudo muda, tudo passa. Até os céus, que são firmes, aparentemente inabaláveis. A terra, que é firme, tudo isso passará. Mas essa palavra jamais passará. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Esse tempo que você está vivendo, ele foi determinado por Deus. Hoje você pode não estar compreendendo, mas amanhã você verá a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Mas para que isso aconteça, é preciso que você persevere, que você insista, que você prossiga, que você não olhe para trás, que você não fique apenas olhando para a sua limitação humana, senão é muito fácil da gente desistir. Tem dia que eu não consigo conviver comigo. Já aconteceu com você? Você comete algumas coisas que você fica chateado com você, que você fica bravo com você, que você fica machucado com você, que você muitas vezes se agride em palavras. Para que você fez isso? E tem pessoas que são até mais duras, mas o nosso corpo, ele é limitado. É por isso que nós devemos olhar para o alto. É de lá que vem o socorro, é de lá que vem tudo o que precisamos. É a presença do Senhor que nos garante vitória. Então olhe para o alto e lembre-se que diante de cada propósito, cada tempo, cada situação, nada é eterno. Então esteja firmado em Cristo para viver cada tempo. Porque tem gente que está preparado só para o tempo de sorrir, não está preparado para o tempo de chorar. Tem pessoa que está preparada somente para o tempo de falar. Mas há tempos que é necessário calar. Tem pessoas que estão preparadas para construir, está cheia de projeto para construir. Mas haverá tempos de jogar tudo por terra. É como uma reforma. Para você construir algo perfeito, para você reformar, você precisa primeiro quebrar. Você precisa remover. Você precisa desfazer para refazer. Você precisa desconstruir para reconstruir. Nós estamos vivendo uma época nos 4 cantos desta terra de reconstrução. Nós precisamos estar maduros para toda e qualquer situação. Tem pessoas que estão prontas somente para ganhar, para serem beneficiadas. Tem pessoas que estão prontas para ganhar um presente. Às vezes acham, né? Porque nem maturidade e estrutura tem. Tem pessoas que estão prontas para tirar um lucro. Tem pessoas que estão prontas para serem elogiadas. Tem pessoas que estão prontas para desfrutar do melhor. E muitas vezes Deus sabe que a gente não está pronta. Mas ela não está pronta para perda. Ela está pronta para achar o dinheiro na rua, perdido. Uma nota de R$100, sem ninguém. Você não sabe de quem que é o dono. Oh, maravilha! Mas ela não está pronta para perder o dinheiro dela, não.
Ela está pronta para ser a primeira da fila. Tô aqui, mas ela não está pronta para ser a última. Depois de 98, a gente esperar 1h30 para pagar uma conta, não. Nós precisamos estar prontos para toda e qualquer situação. Muito me chama a atenção a vida do apóstolo Paulo aqui em Atos 21, por volta do versículo 10. Olha que coisa profunda que está escrito aqui. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, este profeta chamado Ágabo, ele disse: assim diz o Espírito Santo. Olha que coisa profunda. Assim diz o Espírito Santo: desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. Tem gente que acha que as coisas ruins, tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o mal, é o cão, é o sujo. Não, não é assim não. Deus está acima do cão. Deus está acima de qualquer situação. Até para o diabo agir, a história de Jó, ela é maravilhosa para entendermos isso lá no capítulo 1. Até para o inimigo agir, Deus tem que permitir. Se Deus não permitir, ele não faz nada. Nada. Tudo está no centro, no controle das mãos de Deus. E aqui não foi o inimigo que disse, não. Não foi o demônio que disse, não. Foi o Espírito Santo que disse, através daquele profeta chamado Ágabo. Aquele símbolo que ele fez, pegando o cinto de Paulo, amarrando os pés e as mãos, pelo Espírito Santo ele declarou: assim amarrarão os pés e as mãos do dono deste cinto. Imagina, hein? Você vai para o culto, não, eu quero ouvir uma palavra de bênção, eu quero ouvir uma resposta, a porta vai se abrir, eu vou ser curado. E aí você chega no culto e de repente, em vez de estar pregando lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu tudo posso naquele que me fortalece. Na hora que você chega lá, o pastor manda abrir a Bíblia e fala assim: irmãos, abra a Bíblia, lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com todas as suas forças. Porque para a sepultura, para onde você vai, não há planejamento, não haverá conhecimento, não haverá sabedoria. Já pensou? Você chega lá, mas eu vim buscar uma palavra de vitória, a palavra de Deus, e está falando que na sepultura, para onde eu vou, não haverá planejamento, conhecimento, eu vou morrer a qualquer momento? Como é que é isso? Ou então você chega lá, aí está pregando: raça de víboras, arrependei-vos, conserta, converta. Ou então você chega lá e aí o Senhor está aplicando uma palavra de juízo, uma palavra de disciplina, uma palavra dolorosa. E aí você pensa: não, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra não é para mim, eu tinha que ter vindo no culto da vitória, não é no culto de libertação, eu não preciso de libertação. Lembre-se que o próprio Espírito levou Jesus para o deserto. Lembre-se que o próprio Deus levou Ezequiel para ter uma experiência no vale de ossos secos. Lembre-se que Jesus, ele permitiu seus discípulos passarem por aquela tempestade, obrigados por ele. Não de forma direta, vão que vocês vão enfrentar uma tempestade. Mas Jesus sabia tudo que ia acontecer e ele insistiu, ele quase que empurrou: vão à minha frente e eu encontrarei com vocês. Já sabendo que eles iam passar por aquela tempestade. Quando Daniel ele foi levado para a Babilônia, Deus já sabia que ele seria levado para uma cova cheia de leões famintos e ferozes. Quando Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam ali também na Babilônia, Deus já sabia que a fornalha seria aquecida 7 vezes mais. Quando o Senhor fez a promessa a Abraão, que ele seria pai de nações, e que Deus daria um filho, fruto do ventre dele, de Sara, Deus já sabia que para aquela promessa se cumprir, ele esperaria 25 anos.
Quando a promessa foi feita a Caleb e a Josué, quando ele, juntamente os dois com os 10 outros espias, eles foram espiar a terra prometida, ali foi feita uma promessa que Caleb teria uma parte, uma herança. Deus já sabia que Caleb só ia receber aquela herança com 85 anos de idade. E ele recebeu a promessa aos 40. Quando José, ele foi vendido pelos seus irmãos, Deus já sabia da dor, da tristeza, da injustiça, do cárcere, do jugo, da escravidão. Quando Davi ele foi ungido rei, o Espírito veio sobre ele. Deus já sabia das perseguições que ele ia sofrer, das batalhas que ele iria travar. Deus, ele nem sempre leva a gente para um mar maravilhoso, uma rede pendurada em 2 pés de coco, hein? Sombra, água fresca. Deus nem sempre leva a gente para, como muitos julgam, né? Coisa que não existe nessa terra. Muitos acham que tem lugares que podem ser comparados ao paraíso. Deus não leva a gente para esses lugares. Um hotel fazenda para ficar 30 dias. Sem ouvir barulho, más notícias, cheio de saúde. Não. Deus, às vezes, ele faz melhor. Sempre. Ele sempre faz melhor. Mas eu falo para nós, ele faz melhor para nós. Nos levando para desertos, para vales, para covas. Porque ali ele mostra que ele é mais forte, que ele é maior e que ele está conosco. E isso é maravilhoso. Certa vez Deus chamou Jeremias e disse: Jeremias, desça à casa do oleiro e ali eu falarei contigo. E Jeremias olhou e ficou admirando o oleiro trabalhando sobre o barro, na roda, e o barro que o oleiro estava trabalhando se quebrou. Mas naquele momento Deus falou: Jeremias, eu posso fazer com a casa de Israel, assim como esse barro. Ainda que ele se quebre nas mãos do oleiro, Deus é o oleiro. Ainda que ele se quebre nas minhas mãos, disse o Senhor, eu posso fazer dele um vaso novo. Deus nunca joga o barro fora. Pelo contrário, Deus pega o barro e trabalha com excelência no barro. Tudo que você está vivendo ou passando é o agir, é o trabalhar de Deus. Porque também lá em Eclesiastes diz que é melhor a casa do luto, onde há dor, tristeza, do que a casa onde há alegria e festa. Difícil de entender, né? Como é que eu vou me alegrar no luto? Eu prefiro a festa? Não, isso está errado. Eu achava que estava errado quando eu li a primeira vez. Não estava errado. É porque a nossa mente, ela trabalha melhor. Nós fazemos exames de nós mesmos muito melhor num tempo de luto, de dor, do que onde a oba-oba. Para pensar. A mente de uma pessoa seguindo o trio elétrico do carnaval, tomando todas, ela não liga para nada. A casa tá caindo, ela quer divertir, eu quero viver e esquecer. Mas quando ela está no velório e ela se aproxima ali do caixão e olha ali dentro e contempla aquele clima, aquela dor, aquele frio, a tristeza, aquele momento terrível, ela raciocina mais. A qualquer momento eu vou estar aí, minha vida como é que tá? A qualquer momento também eu não vou escapar, e como é que vai ser? Esse é o fim de todos os homens. A pessoa olha mais para si, ela se preocupa mais em andar de forma correta. Nós precisamos estar prontos para qualquer situação, porque senão nós não vamos resistir. A vida não é feita somente de momentos bons. A vida não é feita somente de festas, alegrias. A vida é feita de tempos difíceis, momentos de frio, de angústia. E para terminar essa meditação de hoje, como aquele profeta pegando o cinto de Paulo, amarrando os pés e as mãos, dizendo que Paulo seria amarrado lá em Jerusalém, entregue aos gentios. Versículo 12. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali, o povo que estava juntamente com Paulo, ouvindo e vendo
aquela visão, aquele recado de Ágabo. Nós rogamos a Paulo, nós insistimos, nós imploramos, nós pedimos para que Paulo não fosse para Jerusalém, porque Paulo ia ser entregue, Paulo ia ser amarrado, Paulo ia sofrer. Paulo, não vá, por favor, não vá, não vai acontecer algo ruim, não vá. E sabe o que Paulo respondeu? Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Para que isso tudo? Por que vocês estão sofrendo? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Eu estou pronto não apenas para sofrer ou ser amarrado como esse simples cinto. Eu estou pronto para morrer, para dar a minha vida pelo nome do Senhor Jesus. Estar pronto para coisas boas é muito bom. Mas nada trouxemos e nada levaremos, e tudo aqui passa. Se nós estivermos prontos somente para os tempos bons, de fartura, de alegria, de paz e saúde, como que nós vamos lidar com a dor da perda? Como nós vamos lidar quando não tivermos dinheiro para pagar as contas? Como nós vamos conseguir andar de cabeça erguida quando não tivermos a mesma saúde, o mesmo vigor? Como nós vamos lidar, nós vamos reagir quando vier a humilhação, a dor, a angústia? E aí? Lidar nos momentos bons, qualquer um faz. O Senhor está nos preparando, nos ensinando a suportar, a viver, a transpor barreiras, a ultrapassar muralhas da dor, da tristeza, da dificuldade, da falta, do luto, da perda. Quando vem o não, quando a porta se fecha, o Senhor está nos amadurecendo para nos fortalecer, para vivermos um dia de cada vez e para estarmos firmados na rocha que é Cristo, porque senão nós não vamos suportar. Maior é o que está em nós. Quando a minha vida está firmada nele, ele me sustenta para enfrentar qualquer situação. Ele me amadurece e me prepara para passar pela porta que é estreita. A porta larga, qualquer um entra. Qualquer um topa. Mas o Senhor, Ele quer que nós aprendamos a passar pela porta estreita. Largo é o caminho que leva à perdição. Mas o caminho que leva para o céu é estreito. E o Senhor quer que você tenha suporte espiritual para enfrentar o que for preciso aqui. Para que quando você fechar os olhos aqui, você possa passar por essa porta e ter uma vida abundante, plena, completa no Senhor. Que Deus te abençoe, te fortaleça, levanta a cabeça, viva um dia de cada vez. Não fica preso chorando pelo passado, não. E nem fica ansiosa e nervosa pelo amanhã. Não tem como voltar no passado e fazer nada. E não tem como adiantar o amanhã para agora, trazer amanhã para agora. Viva hoje, um dia de cada vez. Porque o Senhor é o nosso pastor. E a mesma situação que nós passamos com Ele, ali no Vale da Sombra da Morte, a presença será a mesma também nos dias de refrigério e graça. Que a presença do Senhor te fortaleça, que Ele te restaure e que Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Amém?